Raquel, a gente estava falando ontem da disputa pelo butim do governo eleito com o atual governo e a posição do PT era contrária a essa distribuição dos mega dividendos. E agora essa ação do MP do TCU pedindo a suspensão, portanto, agrada ao petismo e desagrada ao bolsonarismo, é isso? Sim, porque o governo Jair Bolsonaro está usando os dividendos e até fazendo antecipação, pedindo que as estatais mandem mais dinheiro para fechar a conta do pacote pré-eleitoral, que foi caríssimo, né? E acabou não reelegendo o Bolsonaro. O PT, por outro lado, não quer que esse dinheiro saia do caixa agora, porque se ele for para o Tesouro ano que vem, ajuda bastante o governo a cobrir todas essas promessas de campanha que ele fez, ou se ele ficar dentro do caixa da Petrobras, é um instrumento, né, bastante dinheiro que a Petrobras tem para investir e começar a fomentar a economia. O PT tem muito essa visão da Petrobras, continua com essa visão dela de indutora do crescimento, continua apostando nessa questão da construção das refinarias, apesar de todo o caos que a gente viu envolvendo corrupção na Petrobras, essa é um dos setores. Hoje eu até conversava com uma pessoa ligada à área econômica do governo Lula. Essa é uma das áreas mais sensíveis, mais dogmáticas, onde eles menos têm flexibilidade de mudança ou de atualização do discurso e também a maior empresa estatal do país. A gente tem muito dinheiro rolando. Só de dinheiro de propaganda, marketing ali é uma baita de uma grana. Agora, eles vão ter que ficar muito atentos, porque os olhos da sociedade vão estar todos voltados para a Petrobras. É o grande calcanhar de Aquiles do Lula. Pois é, Cata, ontem a gente estava comentando aqui que isso também acontece no BNDES, por exemplo, em razão daqueles financiamentos de obras na Venezuela, em Cuba, tudo isso que foi matéria de debate eleitoral por meio da Odebrecht, que também pagava palestras para o Lula, aqueles escândalos que aconteceram, que foram bastante explorados pelo bolsonarismo também. E aí, mexer na Petrobras, com a memória ainda viva do Petrolão, principalmente nesse eleitorado antipetista que votou contra a volta do Lula, demanda muitos cuidados por parte do governo Lula. Sim, sim. Como a Raquel mencionou, é um processo, uma área muito sensível, né? Acho que o governo Lula vai ter que tomar muito cuidado na indicação do comando da Petrobras, enfim, e da forma que vai levar a estatal e que vai trabalhar esse processo do preço dos combustíveis, né? É um surf complicado que o governo Lula terá de fazer, não só nesse aspecto aí da maior estatal do país, mas em todo o seu processo de atender promessas eleitorais, atender uma base mais fiel, né? E também trabalhar a responsabilidade fiscal do país, né? Conseguir conciliar esses dois aspectos. Agora, a Petrobras ficou bastante blindada, né? Depois da Lava Jato, depois da lei das estatais aprovada no governo do Michel Temer. O próprio Jair Bolsonaro, quando ficava reclamando do repasse, do reajuste do preço dos combustíveis, ele também não conseguiu, mesmo trocando muitas vezes o presidente da Petrobras, uma alteração na política de preços da empresa, né? Ela continuou mais ou menos ali como estava, é claro que com pressão do governo, a gente vai falar isso em detalhes ainda. Ele precisou bater na porta algumas vezes, não foi fácil, né? Exatamente, tem uma ingerência, mas tem uma dificuldade também de mexer naqueles mecanismos. Você acha que o PT vai mexer em alguma coisa em especial? Eu confesso que eu não fui tão atrás dessas informações, Felipe, então eu vou muito mais de impressionismo do que de apuração propriamente dita. Qualquer coisa, eu que vou pedir ajuda para a Raquel agora, qualquer coisa. Mas eu acho que tem, sim, criaram-se arcabouços legais para limitar essa interferência mais política do que técnica, do que de gestão. Mas é improvável que o PT não adote, dentro do que o arcabouço legal permite neste momento, fazer uma gestão da Petrobras de acordo com o que considera mais estratégico para uma companhia como essa. E aí isso significa não só nessa questão da relação com o governo federal, política de preços, repasses de dividendos, etc., mas até de perfil da companhia, né? E eu acho que isso vai, de alguma forma,
vai se tentar atrelar a gestão da Petrobras às políticas ambientais também. E acho que tem um aspecto que me ocorre agora, correndo o risco de pautar outros colegas além da gente mesmo, que é o fato, por exemplo, de que na COP27, o senador Jean Paul Prats, que é uma das figuras do PT que é mais ligada a esse setor energético e, em especial, o setor de petróleo, vai participar da COP27. Acho que isso tem alguns indicativos ali de que, não estou dizendo que ele necessariamente vai estar indicado para a Petrobras, embora já se falou do nome dele, porque ele estava concorrendo numa chapa ao Senado que não foi eleita, então, e tem uma proximidade, ganhou uma proximidade importante com Lula. Qual o papel que ele vai ter na política energética do país e o quanto que isso vai estar atrelado a uma política ambiental de limpeza da matriz energética. Isso é porque o Yuri não estava atrás de informações. Veja quantas informações ele trouxe. Por isso que eu jogo a bola para ele, que eu sei que alguma coisa vai sair. Ajudar ele rapidinho. Lei das estatais, não vejo mudança. Agora, no começo, é uma briga enorme para se comprar com uma boa parte da opinião pública. Agora, o Bolsonaro já fez uma parte do trabalho para o PT, né? Ele ignorou a indicação de conselheiros que tinham conflito de interesse conforme o próprio comitê interno da companhia. Ele fez mudanças dentro da estrutura de governança da companhia que foram importantes. Então, assim, o PT não precisa mexer tanto. O Bolsonaro já fez uma parte do serviço. Não necessariamente a porta está arrombada, mas a dobradiça está ali um pouquinho frouxa. Já afrouxou um pouco. A chave, às vezes, não tranca direito. Já afrouxou um pouco a blindagem. Mais do que isso, exato. Muito bem, no dia 1º de novembro, a Petrobras reajustou em 7,27% o preço médio do querosene de aviação. O acumulado do ano é de 58,8%, segundo o cálculo da Associação Brasileira das Empresas Aéreas. Raquel Landim, o preço de outros combustíveis está defasado. Agora, passado o segundo turno, podemos ver novos reajustes, Raquel? Eu acho que sim, e esse foi o primeiro e ele foi meio de surpresa, né? A Petrobras não fez esse anúncio. Até agora, eles ainda não se manifestaram oficialmente. Foi a Associação Brasileira das Empresas Aéreas que percebe o aumento. Existe um sistema lá dentro da Petrobras que mostra isso e que traz o alerta. E, enfim, eles reajustaram o preço, mas como vê um movimento logo após as eleições, eles não mostraram. Eu vou levantar aqui rapidinho, Felipe, para a gente mostrar o que está acontecendo com os outros combustíveis. Essa defasagem já foi maior, deu uma amenizada que ajuda um pouco o governo, mas nós temos hoje, já faz mais de 30 dias, uma diferença entre o preço no mercado doméstico e o preço no mercado internacional. Na gasolina, 6%, nós temos uma diferença de 20 centavos. E no diesel, nós estamos falando de uma diferença de 9%, de quase 50 centavos. Então, se a Petrobras e seus diretores hoje, pela política de preço da companhia, têm a obrigação de fazer isso, eles vão precisar reajustar o preço da gasolina e do diesel em breve. Muito bem. Com a possibilidade da China aliviar as restrições por conta da Covid-19, o dólar chegou a encostar em R$ 5,00. Vamos agora ao mercado financeiro com ela, sempre ela, Raquel Landim. Vou pedir as minhas telas. Olha, esses são o mercado hoje. A gente teve o dólar caindo mais um pouquinho, 1,36%, já está encostando nos R$ 5,00. Boa notícia para quem quer viajar. E Bovespa subindo 1,26%. E a Petrobras, com essa notícia do Ministério Público do TCU questionando os dividendos, queda de 5,6%. E vamos dar uma olhadinha como é que foi a primeira semana pós-eleições do mercado financeiro na nossa segunda tela. Vou pedir ao nosso diretor de TV para colocar, porque eu não sei os números de cor. Vamos embora. Dólar, uma queda de quase 5%, 4,71%. E o Ibovespa subindo 3,35%. Confirmando aqui o que a gente falava no começo da semana. Olha, o mercado gostou do Lula, gostou dos primeiros sinais. Isso aqui são os gringos
os investidores estrangeiros comprando pesadamente, achando que Lula vai ter uma imagem externa melhor do que Bolsonaro, que vai atrair dinheiro. Só que isso aqui é um primeiro retrato, gente. Agora, para a próxima semana, os olhos vão estar voltados no tamanho da PEC de transição, qual vai ser o tamanho desse gasto e, claro, a hora que o Lula resolver anunciar o seu novo ministro da Economia ou da Fazenda, Catar? Qual é a sua aposta? Eu acho que vai ser da Economia. Não, mas ele vai dividir, né? Fazenda, planejamento, desenvolvimento. Eu acho que ele vai dar a economia para um técnico e vai colocar um político mais alinhado ao PT no planejamento. Thaís Arbex, vou colocar você na roda, que você já está esperando. A Raquel colocou um ponto interessante, que é uma diferença de impressões sobre o governo entre mercado interno e externo. E a gente viu no primeiro discurso do Lula, ele frisou ali a questão ambiental, porque é uma área muito sensível, de muito desgaste para o governo de Jair Bolsonaro, e a questão da democracia, que foi a bandeira da campanha do Lula, da Frente Ampla Democrática, e isso no exterior, onde repercutia mal a iniciativa do Jair Bolsonaro de contestar resultados, de afrontar as instituições. Então, assim, tudo isso vai abrindo uma porta no exterior para o investimento no Brasil. Como é que você avalia aí esse novo cenário, Thaís? Felipe, essa construção estava sendo feita ainda durante o processo eleitoral. Havia um setor dentro da campanha de Lula dialogando muito com com a comunidade internacional. Tanto que eu cheguei atrasada, né? Voltei a trabalhar ontem, mas a gente viu uma reação quase que imediata de países importantes reconhecendo a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva. Esse movimento, ele foi um movimento que foi sim construído, foi feito um trabalho para que esse reconhecimento viesse de imediato, para que se fechasse qualquer possibilidade de questionamento do resultado da eleição e tendo como pano de fundo, claro, essa questão da democracia que você colocou. Então, esse processo em relação à comunidade internacional, ele também foi olhado durante a campanha. Lula escalou algumas pessoas para fazer esses acenos. O próprio, agora, presidente eleito teve conversas com embaixadores durante a campanha de países importantes para já acenar para o futuro, já planejando essa relação, não olhando apenas para dentro. Felipe. Legal, Thaís. Catar, existe essa preocupação com o Estado interventor, com mudança na gestão das estatais, mas ao mesmo tempo a gente vai sempre notando uma acomodação. Será que essa lua de mel vai durar com o governo Lula do mercado? Acho que vai depender da habilidade do Lula e do grau de concessão que ele queira fazer, né? Esse é o jogo que está colocado. O PT, a ocorrência do segundo turno obrigou essa concessão, né? O PT fez uma campanha para ganhar no primeiro turno, não conseguiu, colocou em risco a volta ao poder no segundo turno, colocou bastante em risco, e eu acho que isso obrigou um processo de concessão que o PT vai ter que viver e vai ser definido nessas próximas semanas, né? Acho que é aí que vai se montar um governo, e eu acho que o Lula deu sinais no fim da campanha, ao olhar para Gleisi e dizer vai ser um governo além do PT, ele deu sinais, ele sabe fazer isso muito bem, né? Aquilo que eu falei um pouco do Alckmin, a posição que o Alckmin está ocupando hoje no processo de transição. Mas vamos ver, é difícil, mas eu acho que há uma aposta de que o Lula, de fato, tente conciliar bem o Brasil e conciliar bem esses interesses, e aí pode ser que ele consiga... Yuri, ele precisou disso na campanha, né? Foi uma bandeira assim, forte eleitoralmente, em razão de um certo sectarismo do Bolsonaro, de formar uma frente ampla. Isso é algo positivo, de tentar amenizar os desgastes, inclusive em razão dos escândalos de corrupção, mas com o próprio mercado. Quer dizer, você traz ali Geraldo Alckmin, no segundo turno veio Henrique Meirelles, vieram os economistas do Plano Real. A questão
O PT consegue ser assim, mais ao centro, durante os 4 anos? Ou se ele conseguir um apoio parlamentar, uma base muito forte, com todo esse adesismo que a gente tem visto nos últimos dias, aquele pessoal mais do PT raiz já começa a colocar as garrinhas de fora? Eu acho que uma coisa é o PT e outra coisa é Lula, né? E acho que o Lula tem colocado, toda vez que tem oportunidade de falar sobre isso, esse olhar de que é um governo mais Lula, um governo de centro e menos PT. Eu acho que todos os recados foram dados, só não houve quem não quer. Principalmente dentro do PT. Não lembro se acho que a Thaís mencionou isso ontem, quando houve a escolha de Geraldo Alckmin para coordenar a transição, de botar um freio também no ímpeto de alguns setores do PT. A Daniela Lima estava chamando a atenção para a presença ali hoje na coletiva da Gleisi Hoffmann do Floriano Pêssaro, que é um escudeiro de Geraldo Alckmin, que tem muito disso. Quer dizer, aos poucos vai se formando, há uma expectativa de qual vai ser a participação do MDB nesse processo de transição. Dentro do MDB já se discutiu, tem que ser um político experimentado, rodado. Não, pode ser uma colaboração com nomes técnicos vinculados ao partido. Seja como for, tem uma cadeira assegurada para o partido, que foi fundamental com a participação de Simone Tebet no segundo turno. Então, a construção política que foi feita pelo Lula, ela foi sempre em direção ao centro, em todos os aspectos. Não abre mão de algumas bandeiras caras, principalmente a ele, mas também ao PT, como a questão dos programas sociais, a questão relacionada à Petrobras, que a gente falou aqui, isso de fato, quase um dogma dentro do PT, mas eu acho que em termos de gestão macroeconômica, por exemplo, não vejo uma guinada que possa causar qualquer tipo de ruído ao mercado. A grande questão é se o mercado vai comprar o valor que vai ser divulgado semana que vem em relação a esse espaço que vai ser aberto no teto, se o PT vai com maior apetite para tentar entregar tudo de uma vez nesse momento, ou se não, ou se vai com uma margem para negociar, garantir, de repente, o Auxílio Brasil com um acréscimo das crianças até 6 anos e, eventualmente, alguma correção real do salário mínimo e depois o resto deixa para depois. Raquel, você vislumbra algum ponto de ruído aí no futuro que possa gerar ressalvas por parte de um Pércio Arida, do Edmar Baixa, André Lara Rezende, de todo esse pessoal, Armínio Fraga, né, aquela turma ali do Plano Real mais liberal, que possa começar a não gostar de alguma coisa que o governo Lula faça? Esse pessoal que apoiou o Lula no segundo turno, fora o André Lara Rezende, que já estava apoiando no primeiro, mas que tem ideias diferentes da tradição petista. Eles apoiaram o Lula em nome da democracia, né, Felipe? Eles não colocaram uma pré-condição. Mas a gente já vai começar a ter um bom retrato na terça-feira, quando o Lula bater o martelo em torno desse número.